Olá, bom dia. Meu nome é Hamilton Raposo. Como nós fazemos toda semana, a gente traz temas de psiquiatria forense e hoje nós vamos conversar sobre um exame de verificação de cessação de periculosidade de talvez de um dos maiores serial killer que apareceu em São Luís do Maranhão. Esta pessoa foi condenada pela prática por uma série de crimes de homicídio e de ocultação de cadáver com esquartejamento na década de 1980. Ele ficou conhecido como o monstro do Quatraque, é assim que nós vamos dar nome a esse laudo. O nome do senhor, a identificação, era LMF, ele era brasileiro, natural do estado de Minas Gerais, era solteiro, tinha a profissão de capoteiro e de estufador e era residente no bairro do Quatraque, em São Luís do Maranhão. A história criminal dele se dá no início da década de 1980. Este senhor ele foi preso, acusado e condenado pela prática de assassinato, esquartejamento e ocultação de cadáveres de 6 mulheres, de 6 pessoas do sexo feminino que ele havia se relacionado afetivamente. O modus operandi. O acusado era um trabalhador acima de qualquer suspeita, era um homem gentil, cortês, com a comunidade, bem relacionado com a comunidade, sempre educado, tinha um comportamento sedutor com as pessoas do sexo feminino. LMF costumava namorar algumas pessoas, algumas moças que procuravam o seu serviço, algumas senhoras que procuravam o seu serviço de estufador, e ele facilmente a conquistava pela sua facilidade de sedução, pela facilidade que ele tinha de envolver essas pessoas que o procuravam para os seus serviços profissionais ou em bares, em restaurantes que frequentava. As mulheres que ele conquistava e que se dirigiam até a sua residência, elas tinham o pescoço quebrado ou eram estranguladas durante o ato sexual. O réu, ele chegou a afirmar, este examinador, ele afirmou a mim que o maior prazer que ele sentia, o maior prazer sexual que ele sentia, era quando ele escutava um pescoço quebrar, quando ele escutava um estalo, ou então ele via a pessoa na convulsão da morte. Após o óbito, LMF, o monstro do Quatraque, ele esquartejava o corpo das jovens, separava em sacos e enterrava os pedaços dos corpos em diversos cômodos da casa. E ele chegou a se mudar de casa, ele chegava a se mudar constantemente de casa. LMF, ele tinha uma estratégia que ele se mudava constantemente de casa. Em cada casa que ele passava, ele deixava sempre um corpo ou pedaço de corpo de uma mulher que ele havia assassinado. Como era a personalidade de LMF, o monstro do Quatraque? Ele era uma pessoa calma, pacata, falante, extremamente simpático e envolvente, tipo autossuficiente e às vezes fanfarrão, contador de vantagens. Ele enumerava várias mulheres que ele tinha conquistado no bairro do Quatraque, na Coab, na adjacência. Ele enumerava pessoas conhecidas, mulheres que eram até casadas. Aquilo para ele era como se fosse troféu. Ele enumerava esses casos. Era muito fanfarrão. O exame de verificação de cessação de periculosidade aconteceu no ambiente prisional. Após várias detenção, o senhor LMF pediu até muitos anos de prisão, que se encontrava preso. O senhor LMF achou
no direito de pedir mudança de regime, sair do regime fechado que ele se encontrava para o regime semiaberto. E assim foi o exame. Ele apresentou-se para o exame em boas condições de higiene, ele estava com o estado geral dele conservado, trajava roupas padronizadas pelo estabelecimento penal, possuía uma atitude ativa e cooperativa, ele falava, mesmo quando não interrogava, ele falava, ele tinha uma certa verborragia, não é? Uma verborragia em contar vantagens, em enumerar feitos, né? Principalmente feitos de natureza sexual. Se identificou, isso aí foi até um choque, né? Porque eu me apresentei a ele como examinador, dei meu nome, ele se apresentou como dando o nome dele e um pseudônimo. Ele se apresentou como o matador do Quatraque. Ele fala de maneira lógica, falava de uma maneira lógica, envolvente, e conta algumas ações delituosas dele, alguns atos ilícitos, os crimes que ele cometeu, de como ele conseguia envolver as moças para ir até a sua casa e lá assassinar, esquartejar e enterrar o corpo. Ele contava com um certo sorriso, ele sorria como se aquilo fosse algo muito natural, um sorriso de orgulho e de satisfação. Ele estava consciente, orientado, atento, memória preservada, não havia nenhum distúrbio na senso-percepção dele, o pensamento dele, tanto no curso como na forma, estava normal, exceto ao conteúdo, que ele tinha ideias de grandiloquência, de ideias de poder, havia uma certa deformação na formação do conteúdo ideativo, né? Ele demonstrava na entrevista uma autossuficiência, falava com orgulho das suas qualidades como estufador e capoteiro e também das suas qualidades de conquistador. Não tem crítica sobre sua atuação ilícita e ele era incapaz de reconhecer o erro, limites ou desvantagens. Para ele não existia desvantagem, ele sempre tinha que levar algum tipo de vantagem. Como era a atuação laboral dele dentro do presídio? Ele tinha uma boa disposição laborativa, tinha uma boa disposição para o trabalho, exercia com uma qualidade, um esmero muito grande a função de estufador e de artesão. Era um exímio trabalhador. E essa função que ele ocupava com muito afinco, melhorou muito o relacionamento dele dentro do presídio com funcionários e com outros internos. A conclusão do exame. O requerente apresentava, sérios defeitos na sua personalidade. Trata-se de uma personalidade psicopática, sádico serial, situação que dificulta a mudança do regime. Não havia nenhuma probabilidade dele sair do regime fechado para o regime semiaberto, porque existiria risco à sua convivência no meio social, principalmente entre o meio feminino. O final de LMF, o monstro do Quatraque, ele foi assassinado por um colega de cela com golpes de tesoura no início, ali pelo ano de 2003, 2005, em uma das inúmeras rebeliões que aconteciam no presídio de Pedreira. E ele foi assassinado com vários golpes de tesoura. Assim terminou a vida talvez do segundo maior serial killer do Maranhão. LMF, o monstro do Quatraque. Foi esse o resumo que nós apresentamos para vocês. Muito obrigado e até a próxima.